Você já se deparou com fotos antigas e as achou sem graça por serem em preto e branco? Pois saiba que essas imagens podem contar histórias incríveis, cheias de curiosidades e aventuras que você provavelmente nunca ouviu falar na escola. Não se deixe enganar pela ideia de que as pessoas do passado eram simples e contidas. Suas vidas eram tão vibrantes quanto as nossas hoje em dia. Nós reunimos algumas dessas fotos e suas histórias ainda mais fascinantes para você descobrir. Você sabia que o Coringa, um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos, foi inspirado em um ator alemão chamado Conrad Veidt? Em 1928, ele interpretou um personagem chamado Gwynplaine em um filme chamado O Homem que Ri. Embora Gwynplaine seja um personagem diferente e não tenha nada a ver com o Batman, sua aparência acabou sendo usada como protótipo visual para o Coringa nos primeiros quadrinhos da DC. Com sua aparência icônica e aterrorizante, é fácil entender por que Veidt serviu de inspiração para um dos vilões mais famosos da cultura pop. Já pensou em como as pessoas se protegiam contra as doenças antes dos tempos modernos? Em 1937, os atores Stanley Morton e Betty Furniss foram instruídos a ensaiar beijos antes das filmagens. Mas, para evitar os germes, ambos usaram máscaras para beijar com segurança. Embora não tenhamos certeza se essa medida era realmente científica, era uma precaução otimista para impedir a disseminação de doenças. Cada beijo teve que ser praticado cerca de 20 vezes, e ficar doente era um grande problema naquela época. Sem muitos remédios para ajudar, uma simples gripe poderia ser mortal. Mesmo hoje em dia, as doenças continuam sendo uma ameaça à saúde. Sofia Loren, a famosa atriz italiana, acreditava que a verdadeira beleza vem de dentro e se reflete nos olhos. Mas em uma foto de 1957, podemos ver que havia algo mais refletido em seus olhos, a surpresa e talvez até um pouco de inveja ao ver outra bela mulher roubando a cena. A loira Jane Mansfield apareceu inesperadamente em um evento promocional de Sofia e a expressão em seu rosto mostra que ela não estava nada feliz em ser ofuscada por outra mulher. Você sabia que o Halloween é uma tradição antiga e que as comemorações eram ainda mais assustadoras há 100 anos atrás? Olhando para essa foto antiga, tirada por volta de 1900, vemos um adulto em pé atrás de uma mesa de refeições para crianças em uma escola. Esse adulto pode ser um professor, mas nesse dia ele está vestido como um fantasma assustador. E não é só isso, a sala está decorada com recortes de bruxas e gatos, e há até uma lanterna de abóbora. É incrível perceber que as pessoas do passado também gostavam de sentir aquele frio na espinha que só o Halloween pode trazer. No passado, era comum que pessoas com características físicas diferentes fossem exibidas como atrações em circos. Essa era a única maneira de ganhar dinheiro para muitos deles. Frank Lentini era uma dessas pessoas e ele nasceu com uma condição extremamente rara: 3 pernas e 4 pés com 16 dedos, além de 2 órgãos masculinos. No entanto, por trás dessas diferenças físicas, havia uma história única. Frank era um gêmeo parasita que nunca se desenvolveu completamente dentro do útero e acabou se fundindo com seu irmão. Mesmo sendo exibido como uma atração de circo, Frank excursionou com todos os grandes circos durante sua vida e teve uma carreira admirável. Os guardas vermelhos são um símbolo importante da tradição britânica. Os guardas vermelhos são um símbolo importante da tradição britânica. Eles têm a importante tarefa de proteger a rainha, e estão sempre em posição de atenção, sem sorrir ou se mexer. Seus grandes chapéus peludos são feitos de pele verdadeira de ursos negros canadenses, que eram originalmente destinados a intimidar outros exércitos durante uma batalha. Embora eles nunca quebrem o protocolo, às vezes podem ter dificuldades no trabalho. Em 1957, um guarda desmaiou durante um evento de comemoração do aniversário da rainha. Seu colega tentou segurá-lo sem sair da linha. Isso mostra o esforço e a dedicação desses guardas, que mesmo em situações difíceis,
permanecem fiéis ao seu dever. Quem nunca quis apertar o botão soneca do despertador pela manhã? Mas imagine se você não tivesse um. Antigamente, as pessoas tinham que acordar cedo sem esses dispositivos. Como elas conseguiam? Graças aos batedores. Na Inglaterra e na Irlanda dos anos 1920, acordar os trabalhadores da cidade era uma profissão. Era simples, bater nas janelas com um bastão longo para acordá-los e ganhar algum dinheiro extra. E se eles ficassem no local, batendo a cada poucos minutos, podiam ganhar ainda mais. Você já ouviu falar em gás lacrimogênio? É uma substância irritante que faz seus olhos e pulmões arderem. Parece horrível, não é mesmo? Mas, infelizmente, é uma arma usada para controlar multidões e até mesmo em guerras. Foi criada por cientistas para ser uma arma não letal, mas ainda assim é muito perigosa. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi usada pelos alemães para invadir a Inglaterra. Em Londres, em 1941, eles até fizeram testes para se prepararem para um possível ataque. As pessoas tiveram que passar por uma placa que dizia "Atenção! Gás lacrimogênio sendo descarregado". Que época assustadora! Anna Nicole Smith era uma jovem dançarina exótica quando conheceu J. Howard Marshall, um bilionário idoso durante o seu trabalho. Apesar de não ter sentido atração física, ela se casou com ele aos 24 anos. O casamento ganhou as manchetes e gerou polêmica sobre uma jovem se casando com um homem mais velho por dinheiro. Infelizmente, pouco tempo depois, o marido faleceu e a questão de herança se tornou um problema legal para Anna. Muitos questionaram se ela merecia uma parte dos bens, mas no final, ela não foi beneficiada. Robert Wadlow era uma pessoa incomum, com um tamanho fora do comum. Com 2,72 metros de altura, ele era um verdadeiro gigante. Ele atraiu muita atenção e admiração durante sua vida. Em uma ocasião, ele disse: "A última vez que estive em Saint-Louis, paramos na esquina das ruas de Locust. Você precisava ver a multidão. Eles vieram de todos os lugares." Infelizmente, Robert faleceu com apenas 22 anos, após contrair uma infecção grave. Na foto, podemos vê-lo aos 19 anos, conversando com um amigo. Ele está elegante em um terno sob medida, exibindo sua presença imponente. Descanse em paz, Robert. Você se lembra de SOS Malibu nos anos 90? Pamela Anderson era a grande estrela da série e cativou o coração dos fãs com suas curvas exuberantes. Além disso, ela tinha um histórico de namorar roqueiros famosos. Quando Tommy Lee, o baterista do Motley Crue, ficou sabendo que Pam estava solteira, ele decidiu investir nela. Ele me perguntou se era verdade que eu estava divorciada e o que eu faria depois, conta Pam. Eles se casaram em uma cerimônia na praia de Cancún em 1995, e os fãs acompanharam tudo de perto. Parecia que eles eram feitos um para o outro, mas infelizmente o casamento não durou para sempre. Nesta foto, podemos ver 3 mulheres birmanesas jogando cartas. Elas pertencem a uma tribo que pratica uma tradição antiga de colocar anéis de latão pesados em suas pernas e pescoços durante a infância, o que estica essas partes do corpo à medida que crescem. Embora possa parecer doloroso para nós, essa prática começou como uma forma de proteger as mulheres da tribo de sequestros por tribos rivais. Com o tempo, tornou-se uma parte central da cultura deles. É interessante como a moda e as tradições podem mudar tão drasticamente de um lugar para outro. A pandemia atual pode parecer assustadora, mas a verdade é que doenças mortais existem há muito tempo. A gripe espanhola de 1918 foi uma delas. Quando os soldados voltaram para casa da Primeira Guerra Mundial, a doença se espalhou rapidamente pelo país.
Naquela época, não tínhamos tanto conhecimento médico quanto temos hoje, mas isso não impediu que voluntários corajosos ajudassem aqueles que precisavam. Nessa foto, vemos trabalhadores da Cruz Vermelha com máscaras, prontos para fazer exatamente isso. A placa ao fundo dizia: "Se eu falhar, ele morre". A missão era intensa e a mensagem era clara: a vida das pessoas estava em jogo. Infelizmente, cerca de 675 mil americanos morreram devido ao vírus. É um lembrete triste da importância de cuidarmos uns dos outros em tempos de crise. Esta foto retrata um momento de julgamento em 1983, onde uma stripper foi acusada de exibir suas partes íntimas para um policial. Enquanto ela se defendia, a situação levantou questões sobre as regras do trabalho no pole dance em muitos estados. A stripper argumentou que a acusação era impossível, e para provar seu caso, ela abaixou-se, exibindo sua calcinha para todos na corte. No entanto, a presença do policial no clube também suscitou dúvidas. Embora esse tipo de trabalho possa não ser para todos, esta imagem serve como um lembrete de que todos merecem justiça e uma defesa justa. Nos últimos anos, houve um aumento da conscientização sobre a importância da saúde mental, e a profissão de psiquiatra evoluiu significativamente. No entanto, no passado, as pessoas que sofriam de transtornos mentais nem sempre eram tratadas com o devido respeito e cuidado. Muitos experimentos estranhos e desagradáveis foram realizados. Um desses tratamentos bizarros envolvia a administração de insulina. Nesta foto, vemos uma enfermeira do Hospital Memorial Horace Burke, na Filadélfia, preparando insulina para injetar em um paciente. É difícil imaginar como essa prática poderia ajudar na cura de doenças mentais, mas felizmente, hoje em dia, temos abordagens muito mais eficazes e humanas para tratar esses problemas. O saudoso Robin Williams era muito mais do que um comediante, ele era um ser humano especial, com um coração enorme. Ele se importava muito com os sem-teto e fazia questão de ajudá-los de várias maneiras. Em um contrato que ele assinou, exigiu que as empresas que o contratavam também deveriam contratar um certo número de sem-tetos e colocá-los para trabalhar. E, nos momentos livres, ele procurava conversar com eles. Em 1988, ele foi visto dando autógrafos em um abrigo em Boston. Robin era tão lendário em sua bondade quanto em seu talento como comediante. Em 1950, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra da Coreia, e havia uma esperança de manter o país unido. Nesta foto, um grupo de homens está posando com cones engraçados em suas cabeças. Mas se olharmos mais de perto, perceberemos que esses cones são na verdade ogivas de mísseis. Parece bem estranho e futurista, mas infelizmente, logo após esta foto, essas ogivas foram usadas em explosões em algum lugar. A história nos mostra que a guerra não é uma brincadeira e que as consequências podem ser muito graves. Madame Tussauds é uma rede de museus ao redor do mundo, conhecida por suas figuras de cera realistas de celebridades famosas. Tudo começou durante a Revolução Francesa, quando a própria Madame Tussauds abriu uma exposição com relíquias curiosas, que logo se transformou em um museu de figuras de cera. Embora algumas das figuras possam ser assustadoras, é interessante ver como elas são criadas. Nesta foto dos anos 60, uma funcionária do museu está selecionando cuidadosamente os olhos certos para a réplica de cera do DJ Pat Murray. Todos sabemos que manter uma boa postura é importante para a saúde da coluna vertebral e dos órgãos internos. De fato, a má postura pode causar muitos problemas a longo prazo, como dor nas costas, dificuldades respiratórias e digestivas. Embora talvez não seja tão valorizada hoje em dia, as gerações anteriores sabiam da importância de manter uma boa postura. A prova disso é este incrível evento, o concurso de Miss Postura Correta de 1956.
As vencedoras do primeiro, segundo e terceiro lugares exibem orgulhosamente seus prêmios e raios-x, demonstrando que cuidar da postura é essencial para uma vida saudável. Parabéns às vencedoras! Nos Jogos Olímpicos de 1976, Bruce Jenner surpreendeu a todos com seu desempenho incrível no decathlon, ganhando a medalha de ouro e enchendo a nação de orgulho. Mas como ele conseguiu? Bruce nos ensina que o segredo é ter foco e determinação, saber exatamente onde você quer estar hoje, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, e nunca desviar do seu plano. Ele acreditava que, uma vez que você visualize seu objetivo e coloque todo o seu esforço para alcançá-lo, você terá sucesso todas as vezes. Bruce era um verdadeiro exemplo de alguém que seguia sua filosofia e inspirava outras pessoas a fazerem o mesmo. Theodore Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos, amava a natureza e dedicou muito tempo e esforço para criar parques nacionais. Ele acreditava que essas maravilhas naturais eram um tesouro que deveria ser preservado para as futuras gerações. Em uma ocasião, ele disse: "Cuidem do seu país. Preservem a beleza natural, os recursos e a história para os seus filhos e netos. Não deixem que a ganância de alguns destrua a beleza e a riqueza do seu país." Nesta foto, Roosevelt caminha pelo Glacier Point no Vale de Yosemite, Califórnia, enquanto faz um discurso. A trilha é difícil, mas ele persistiu para mostrar sua paixão pela natureza. Anne Edson Taylor era uma mulher aventureira que viveu no início do século passado. Para comemorar o seu aniversário de forma emocionante em 1901, ela decidiu fazer algo ousado: cair dentro de um grande barril das cataratas do Niágara, a maior cachoeira do país. Ela construiu um barril sob medida e até testou com um gato antes. E então, ela própria entrou no barril. Surpreendentemente, ela sobreviveu à queda e foi resgatada por um barco. Todos ficaram impressionados ao descobrir que ela era uma professora aposentada de 63 anos. Embora Anne não tenha ficado rica como ela esperava, ela se tornou famosa por sua coragem e determinação. Essa chita impressiona com sua velocidade incrível, podendo correr mais rápido do que qualquer outro animal terrestre. Apesar de adorar perseguir suas presas na natureza, essa chita é vista aqui em um zoológico em Berlim, onde é cuidada por humanos. Em vez de caçar, ela foi treinada para proteger e cuidar de um rebanho de ovelhas, mostrando que até mesmo os animais selvagens podem ser gentis e protetores. É incrível como essa chita pode se adaptar a diferentes situações e ainda ser tão impressionante. E se eu dissesse que essas fotos escondem histórias incríveis que vão te surpreender? Sim, são relatos que você precisa ver antes de morrer. Acredite, essas imagens têm o poder de te transportar para épocas passadas e te deixar fascinado. Então clique agora nesse vídeo para descobrir. Eu te espero lá.